Nesse vídeo, eu vou expor uma fragilidade que acabou me quebrando alguns anos atrás. E vale ressaltar que esse vídeo não tem roteiro, esse vídeo não tem nada programado, é simplesmente um ensinamento que eu aprendi na marra, eu aprendi sofrendo na minha pele, que pode te ajudar muito na sua caminhada como um trader. Então, esse vídeo aqui não vai ter gráfico, não vai ter nenhuma explicação de técnica, mas nesse vídeo aqui vai ter o Sacra com o coração aberto, expondo uma fragilidade do que aconteceu comigo e que eu tenho certeza que os ensinamentos que eu tirei dessa questão que aconteceu comigo, e eu vou te contar tudo nesse vídeo, pode te ajudar nessa caminhada que você está tendo no mercado. Pode principalmente fazer com que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. E aí é engraçado falar e pensar que no trade, né, nesse mundo de Instagram, nesse mundo aí, né, de rede social, a gente vê muitas coisas, a gente vê muita técnica, a gente vê muito lifestyle, né, a galera postando ali sua vida, mas eu vejo pouca gente fazendo isso que eu tô fazendo hoje, falar sobre as dificuldades que encontra no meio do caminho. Porque o trade em si, pessoal, ele mudou minha vida. O trade mudou minha vida, mudou a vida da minha família e tal. Mas eu quero te falar do processo, do que aconteceu no meu processo que quase me impediu de operar. Ou seja, isso que eu vou te contar hoje quase me tirou do game. Se eu não tivesse aprendido a lição, levantado a cabeça, sacudido a poeira e seguido em frente, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje, porque eu tinha tudo para desistir quando isso aconteceu. Então nesse vídeo eu não vou falar algo que aconteceu com fulano ou ciclano, não. É um exemplo que aconteceu na minha vida e que eu tenho certeza que se você ficar até o final, vai servir de alerta, de conhecimento ou até livramento de alguma situação como essa. Mas antes, eu queria te pedir para você deixar o like nesse vídeo, para você também compartilhar com pelo menos 3 amigos aí depois que você assistir e sentiu que valeu a pena. E também, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque a gente tá rumo aos 20 mil inscritos aqui nesse canal. E meu Instagram, que tá passando aqui em cima, Sacramento GKT, para você acompanhar e ter vídeos técnicos lá todos os dias e acompanhar também o meu dia a dia na sala educacional. Mas vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Há um tempo atrás, bastante tempo, eu tô no mercado desde 2019 e ali nos meus 2 primeiros anos, aconteceu algo muito relevante, assim, que marcou a minha trajetória. Quando você chega no mercado, isso é geral, né? Quando você chega no mercado, você chega com aquela expectativa, né, de algo que você viu, por exemplo, uma propaganda ou alguém te apresentou, algo que vai gerar frutos financeiros para você. Isso aconteceu comigo também. Quando eu cheguei no mercado, né, você talvez não conheça a minha história, mas eu conheci o mercado dentro de um hospital com a minha filha internada, minha filha ali recém-nascida, operada, porque ela nasceu com uma cardiopatia. Em outro vídeo eu conto a minha história na íntegra, se você quiser, coloca aqui nos comentários, pô, conta a história aí, saca, que eu vou fazer um vídeo como esse só contando a minha história. Mas assim, eu conheci o mercado nessas condições, eu tava desempregado, eu rodava de Uber, e aí um amigo, ele chegou pra mim e falou, cara, enquanto você estiver no hospital eu vou te ajudar. E aí eu perguntei com o que ele trabalhava, resumidamente, né, falando aqui pra vocês, ele disse que trabalhava no mercado financeiro, e aí eu pedi pra ele me ensinar, porque eu queria abençoar as pessoas também como ele me abençoou. E aí de lá pra cá, pessoal, o que acontece? Minha filha faleceu, eu continuei estudando, continuei trabalhando, isso em 2019. E aí passou 2019, passou ali 2020, veio a pandemia. Em 2021, eu tinha ali já praticamente pouco mais de 2 anos de mercado e eu já operava, né? Eu já compartilhava os meus estudos no Instagram, né? Eu não tinha essa quantidade de seguidores que vocês veem aí, mas eu tinha muitos amigos, né? Então eu criei um Instagram, comecei a compartilhar as minhas análises, os meus estudos, seja conta real, seja conta simulador, seja em conta de mesa proprietária que eu operava também. E eu comecei a compartilhar e porque aquilo ali me ajudava a manter disciplinado, a galera vinha perguntar. Mas nessa de perguntar, pessoal, quando a gente tá no mercado, é muito normal com que as pessoas olhem pra gente com um olhar de dinheiro fácil. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tá chegando agora no mercado, tá conseguindo ter ali seu lucrinho, fazendo seu 10, 20, 30, 50 reais por dia ali com tranquilidade, com conforto, muito cuidado com essa exposição. Por quê? A exposição é bacana, beleza, é legal, pô, seus amigos vão curtir, mas vocês também vão receber ofertas como eu recebi. E galera, eu recebi uma oferta da seguinte forma. Alguns amigos chegaram até mim e falaram, pô, Sacra, eu tô vendo que você tá operando bem, pô, você tá indo benzão, tô acompanhando você há mó tempão, poxa, você não quer uma graninha pra você operar e aí você volta X percentual por mês? E eu olhei pra aquilo ali, eu pensei assim, poxa, se com 500 reais na conta, eu consigo fazer 50 reais no dia, 30 reais no dia. Pô, se eu tiver 50 mil na conta, eu posso fazer muito mais. Olha essa mentalidade. Só que essa mentalidade, senhores,
está errada. Sabe por quê? Porque eu acreditava que eu estava pronto, mas eu não estava. E aí quando você pega o dinheiro de alguém, quando você aceita uma proposta como essa, e eu aceitei, e hoje eu sei que foi um grande erro, mas que gerou também um grande aprendizado. Então, eu acredito que nada na nossa vida acontece por acaso. Deus permitiu para que eu tivesse esse aprendizado e talvez não, acredito que para que hoje eu estivesse sentado aqui fazendo esse vídeo e falar para vocês da minha experiência para que você não caia nessa armadilha também. Então, quando a gente tá nesse cenário de, cara, aceitar um dinheiro de alguém para operar, isso tá muito errado. Por quê? Porque você não vai ter paz, você não vai ter tranquilidade para operar. Esse é o ponto número 1. Mas aí, o que acontece? Essa mentalidade de que você precisa de mais dinheiro para fazer mais dinheiro, ela é errada. Essa matemática, ela é errada. Por quê? Se você tem hoje um capital ali de R$ 500, por exemplo, e tá operando levinho, e de repente você tem 550 mil na mão, não é só o seu lucro que pode aumentar, o seu risco também aumenta. Ou seja, o seu loss vai ser maior do que você está provavelmente acostumado. E foi isso que aconteceu comigo. Eu aceitei esse dinheiro dos meus amigos, eram 3 amigos, eu aceitei esse valor e comecei a operar. E operei. O primeiro mês, foi super top. Mas quando veio o loss, galera, eu percebi que eu não estava pronto para aquele loss. Por quê? Porque a minha mentalidade, ela estava confortável, ela estava operando bem, correndo o risco de 30, de 40 reais, de 50 reais para buscar 50. Quando eu boto esse dinheiro na minha conta e o meu risco vira 2.000, R$ 1.000 no dia, quando veio o stop, a minha mente me sabotou. A minha mente não aceitou aquele loss porque eu não estava acostumado. Um plano, porque eu era imaturo ainda nessas questões de ter um gerenciamento definido. Eu ainda estava ali tava com 2 anos de mercado, um pouquinho mais de 2 anos de mercado. Eu ainda estava engateando, sabe? E foi um grande erro isso que aconteceu. Resumo da ópera, galera. Vamos lá. Primeiro mês deu super certo. No segundo mês, eu tomei um loss e aquele loss machucou. Por quê? Porque não foi um loss dentro do gerenciamento. Eu lembro que eu precisava arriscar X, vou usar esse termo, e eu perdi 4x em um dia. E aí aquele dia, eu parei, segurei a onda, respirei, mas quando eu voltei pro gráfico no dia seguinte, outro loss. E eu lembro que eu tomei uma sequência de 3 dias consecutivos de loss que lambeu um mês inteiro de lucro que eu tive e dali em diante foi só buraco abaixo, porque eu comecei a operar com medo, eu comecei a operar com muita ansiedade, porque eu ficava pensando assim, caramba, se eu perder esse dinheiro, como que eu vou pagar? Porque nessa época, eu só tinha como fonte de renda o mercado financeiro, porque meu carro tinha ficado ruim, eu nem tava rodando mais no Uber, e aí eu entrei nesse limbo, e aqui é a chave que eu quero te falar. Quando você opera sem confiança e quando você perde a fé em você mesmo, tudo dá errado. Você pode estar no melhor dia que você vai cometer erros, que depois quando você parar e sair da frente do computador e voltar, depois você vai olhar e falar assim, não é possível, como que eu cometi esse erro? Porque literalmente a nossa mente dá um branco, é um apagão. Mas por quê? Por falta de experiência, por falta de maturidade, por falta de entendimento do que precisa fazer com o capital. Por quê? Se você não tiver conhecimento, pessoal, e não só conhecimento, mas desenvolver a habilidade de praticar esse conhecimento no dia a dia a longo prazo, se você não tiver isso, você pode ter 1 milhão ou pode ter 1.000, vai perder igual. Eu tenho várias histórias aqui, né, em relação a isso. E essa semana, inclusive, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque essa semana um aluno meu me mandou mensagem. Eu vou tentar colocar aqui do lado, pedir pro editor colocar aqui do lado a mensagem desse meu aluno, perguntando o que eu achava, porque uma prima dele, né, queria ali colocar dinheiro. Eu falei pra ele exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Galera, é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Isso pode te tirar do game, tá, saca? Mas o que aconteceu com você? Então, eu, graças a Deus, como eu tenho uma família aqui do meu lado e eu acabo compartilhando com minha esposa, na época com a minha mãe, que eu tava mais perto dela lá na casinha dela também. Hoje eu moro um pouquinho mais longe, mas tô sempre junto com ela. E eu compartilhei. Quando começou a dar ruim ali, no terceiro mês que eu tava... No primeiro mês foi super top. No segundo mês foi só nabo, só ferro. No terceiro mês, só ferro. E aí, quando esse capital diluiu 50% dele, eu tive um estalo. Eu acredito que foi muito Deus também me ajudando nessa questão. Eu tive um estalo e aí, assim, cara, para. Foi literalmente isso. Não ouvi nada, mas eu tive esse insight. Para, acabou, não vai dar certo. E aí eu conversei com a minha esposa, conversei com a minha mãe, conversei com alguns amigos, né? E aí, super me apoiaram ali e eu decidi ligar para esses 3 amigos dono, né? Que tinham colocado o capital ali para operar. Eu decidi devolver o dinheiro. Falar a verdade. Eu liguei para eles e falei, não deu certo. Eu acabei perdendo 50% desse valor. Eu nem sei como que eu vou pagar vocês
esse valor, não sei, me dá aí um ano, né? Falei dessa forma, me dá um ano para eu poder juntar esse dinheiro, vou me virar aqui. E beleza, os caras me agradeceram pela hombridade de falar a verdade, né? Porque muita gente acaba fazendo esse tipo de coisa e se enfia num buraco e aqui acaba se perdendo, né? E aí, galera, o que aconteceu? Eu tive um aprendizado muito grande com isso, porque ali eu aprendi na prática que não é o fato de eu ter muito dinheiro que eu vou ganhar muito dinheiro. Não, se eu não souber lidar com o risco da melhor forma possível, se eu não souber aceitar o loss, se eu não tiver preparado para aquele nível de risco, eu vou perder igual. E aí, devolvi o dinheiro que restou para os caras, era aproximadamente 55, 57% do que eles tinham colocado, devolvi e estabeleci um plano ali para dentro de um ano eu conseguir devolver esse valor. Agora, olha como que Deus é bom e como que as coisas acontecem quando você faz a coisa certa. Dali em diante, eu montei um plano com o meu capital baixinho mesmo que eu tinha e montei um plano focado, fazendo ali um pouquinho por dia, crescendo e avançando para dentro de um ano, 12 meses eu consegui fazer a devolução. Mas Deus é tão bom que em menos de 6 meses, foi 5 meses e uns quebrados, eu consegui chegar nesse valor e fazer a devolução de todo o dinheiro dessa galera e me livrar dessa culpa, desse peso emocional, dessa carga que tinha sobre as minhas costas, porque eu estava devendo alguém, e isso é horrível, pessoal. Graças ao meu bom Deus, a família que eu tenho, eu consegui lidar com isso. Mas talvez você não tenha ninguém aí para te ajudar, talvez você seja um trader solitário. E se você se meter numa dessa, cara, pode se afundar e isso pode acabar com você. Então, dentro de 5 meses ali, eu consegui devolver. Vamos lá, outro ponto. Tive que voltar o quê? A rodar no Uber de novo também, porque só o dinheirinho que eu fazia no mercado não era suficiente ainda para em 5 meses conseguir. Mas olha que interessante, dentro desses 5 meses, eu evolui muito. Por quê? Porque eu cresci, eu entendi sobre risco, então eu estava operando, estava estudando, estava rodando no Uber, estava fazendo vídeo para a internet para poder pegar um dinheirinho também. E aí, dentro de 5 meses, eu consegui realizar esse pagamento e tirar esse peso das minhas costas. E eu lembro que dali, assim que eu quitei, vamos dizer, essa dívida, dali, cara, gerou um novo ciclo, porque eu cresci muito, eu amadureci, não só tecnicamente, né? Porque tecnicamente a gente vai amadurecendo conforme o tempo, mas aqui, ó, eu amadureci aqui na mente e aqui no coração. Você não vai ver muitos trades por aí abrindo o jogo para vocês como eu tô fazendo aqui. Você não vai ver a galera falando, porque isso é uma fragilidade minha, é algo particular que aconteceu comigo aqui nos bastidores, que ninguém precisa saber, foi um ensinamento meu. Mas essa semana Deus tocou no meu coração de verdade para comentar isso com vocês aqui. E eu acredito que talvez tenha alguém aqui precisando ouvir isso para não cometer o mesmo erro que eu, porque graças a Deus eu consegui sair dessa. Mas a gente não sabe, eu não sabia que eu ia conseguir. Então esse processo, aquela agonia de pensar, cara, será que eu vou conseguir? Era um peso muito grande. Agora que eu te contei tudo isso, eu queria que você deixasse aqui nos comentários se alguém já te ofereceu algum tipo de dinheiro, se você tem alguma experiência como essa, deixa aqui nos comentários que eu vou ver todos, tá? E não se esquece, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Antes de eu continuar, porque eu quero te falar o que eu fiz também para solucionar essa questão, eu já vou te falar isso, mas antes eu quero te lembrar que dia 2 e 3 de maio vai ter uma imersão presencial lá em Alphaville, onde eu trouxe alguns amigos para falar também e eu vou trazer várias técnicas, principalmente focado na execução e comportamento. Vai ser assim, mais de 20 horas de conteúdo, você precisa estar lá. O precinho é merrequinha para você estar lá presencialmente, olho no olho. A gente vai estar lá operando, estudando, aplicando, focado 100% em aplicação, para você sair de lá com um plano de gerenciamento, com um plano técnico para aplicar na próxima semana, quando voltar de lá, e seus resultados mudarem. Então, o link está aqui na descrição, já clica lá e vem comigo. E continuando, pessoal, o que eu fiz nessa época também? Porque como eu tinha pouco dinheiro, eu fui lá e busquei uma mesa proprietária para conseguir melhorar ali as minhas operações. Por quê? Eu tinha apenas 500 reais em 400 e poucos reais na conta. Na época, para operar índice dólar, você precisava de 25 reais só, né? Por contrato. Hoje é muito mais. Hoje, para operar um mini contrato de índice, você precisa ter 155, né? Um mini contrato de dólar, 150. Na minha época, lá atrás, isso era 25 reais. Então, 400 reais ainda era um dinheiro que dava para operar ali uma quantidade de contratos bacana. Mas mesmo assim, não era saudável, porque eu vivia operando alavancado no desconforto. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de uma mesa proprietária. Na época, a mesa proprietária da Axia. Na época, né? Nem sei se ainda existe hoje, não acompanho mais. Mas eu fui atrás de uma mesa proprietária, contratei um plano ali e passei nesse plano e comecei a operar na minha continha pequenininho e fazendo as mesmas operações na mesa da Axia ali e tirando um dinheirinho de pouquinho. Não foi nada de, fiz loucura não, galera. Foi de
pouquinho em pouquinho. Eu literalmente fiz um plano bonitinho. Eu sentei, pô, beleza, dentro de um ano eu tenho X, né? Dentro de um ano, para eu devolver esse valor, eu preciso fazer X por dia, eu posso aceitar esse loja, e fui dentro do meu conforto, sabe? O que ocasionou aquela perda lá atrás foi porque eu saí do conforto e não sabia, não tinha maturidade para lidar. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês com isso tudo, pessoal, é que cuidado, cara. Cuidado com a euforia do início no mercado. Cuidado com os desejos no início do mercado. Porque o mercado, ele é lindo, ele mudou minha vida e vai mudar a sua também. Se você crer, bota um amém aqui. Independente se você tá numa situação ruim hoje, se você ainda não tá performando. Mas eu tenho certeza que se você continuar no caminho, se você não desistir, como eu não desisti, porque essa aqui é só uma das centenas de histórias que eu tenho, que se eu te contar que você vai chorar junto comigo, mas hoje eu tô aqui. Mudei a vida da minha família, aposentei a minha mãe, hoje a minha empresa, hoje o trade me proporcionou lucros, me proporcionou dinheiro para conseguir construir patrimônio e investir em outros negócios que empregam outras famílias. Então hoje, através da minha vida, do trade, do meu negócio, das empresas que eu tenho, outras pessoas estão colocando alimento dentro de casa. Então eu vejo o propósito de Deus nisso tudo. Tudo que eu vivi lá atrás não foi para me derrubar, não foi para me matar. Tudo que você está vivendo hoje não é para te matar, não é para te derrubar, não é para te frustrar, é para te fazer mais forte. Porque quando a sua hora chegar, você vai estar pronto e preparado para cumprir os propósitos de Deus na sua vida e a sua missão aqui na Terra. Então, como eu te falei, esse vídeo aqui não tem roteiro, não tem nada, eu simplesmente estou falando do meu coração aqui para vocês, porque eu acredito que isso aqui vai ajudar muita gente. E se não ajudar, vai livrar você de não cometer esse erro. Porque no mercado é isso. A gente vai ter euforia, a gente vai ficar ali naquela expectativa de fazer a grana, de isso e aquilo. Mas, galera, se eu posso te dar um conselho, foca no longo prazo. Eu sei que day trade é algo muito rápido, às vezes você faz uma operação de abertura em segundos, às vezes você consegue ganhar um dinheiro ali em frações de minutos ali, num bom dia, tal. Mas, cara, foca no longo prazo. Como a minha mãe diz, é um pouquinho todo dia. Eu costumo orar dentro da minha sala educacional todo dia. Todo dia, na parte da manhã, antes de começar, eu oro. E uma das orações que eu repito todo dia é a seguinte oração. Eu falo, Senhor, que hoje a gente encerre o nosso dia tendo aprendido um pouco mais, tendo crescido 1% que seja. Independente do resultado, que a gente cresça 1% hoje. Por quê? Pensa comigo. 1% hoje, 1% amanhã, pode parecer pouco. Agora, pensa 1% durante o ano. A gente está falando de 365%. Então, não foca em crescer 10, 20, 30% em um dia, porque isso vai te consumir. Foca em crescer 1%. Bota intensidade no processo, bota força, bota dedicação. Pega o seu 1% ali todo dia, vai pegando o seu tijolinho um de cada vez, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que você cresça. Dar passos maior do que você pode pisar, alcançar, não vai te trazer para uma vida de consistência no mercado. Você precisa dar um passo de cada vez, sem perder a fé em você, mantendo a sua fé em Papai do Céu, porque é Ele que libera tudo, é Ele que desenrola tudo pra gente, não adianta. Se fosse só pela força do meu braço, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho plena convicção disso. E talvez você não creia nisso aqui que eu tô falando, tá tudo bem, mas o que você não pode perder é a fé em você. Porque quando você deixa de acreditar em si mesmo, aí, meu irmão, nada mais vai dar certo. Quando lá atrás aconteceu isso comigo, eu sabia que a culpa não era do mercado, a culpa não era dos caras que colocaram o dinheiro para operar, a culpa não era da minha esposa que estava preocupada e ficava me perturbando meu juízo. Inclusive, te amo, meu amor. A culpa era minha, porque teve um dia que eu não aceitei o loss. E aí isso virou uma bola de neve, cresceu e acabou me gerando esses prejuízos. Mas eu não desisti. Eu olhei para frente, foquei, construí um plano, foquei nele, cresci, avancei. No meio desse processo, a minha leitura melhorou, eu ganhei mais experiência porque eu ganhei mais tempo de tela e hoje eu tô aqui falando isso para você. Então lembre-se dessa oração que a gente faz lá na sala educacional, 1% todo dia. Inclusive, se você quiser participar da nossa sala educacional durante 15 dias ali gratuito, tem um link aqui embaixo também, é só você clicar, seguir o passo a passo e você pode operar comigo o índice, dólar, forex e receber as análises da nossa comunidade durante 15 dias sem gastar R$1. Eu não sinto orgulho de vir aqui falar isso para vocês, tá? Eu não sinto nenhum orgulho. Eu não queria ter essa história para contar, mas aprove o Senhor de me fazer viver esse momento. Um momento que foi muito doloroso, eu sofri muito porque eu ficava ali desesperado sem saber se eu ia conseguir, né? Porque não vai achando que o cara não desistiu, o cara é fortão. Não, no meio do processo a gente pensa, cara, isso aqui não vai dar certo, principalmente no dia que você toma um loss dentro do processo, mas, cara, quando você não desiste, você se torna merecedor de realizações. E hoje eu só tô aqui, eu só realizo meus sonhos, eu só mudei a vida da minha família porque eu não desisti lá atrás. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você se sente que tá no fundo do poço, vou te dar mais um conselho. Não perca a fé em
você. E é aquilo, você já tá no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Agora é só olhar para cima e subir, meu. Só olhar para cima e subir. Então, o fundo do poço, quando eu estive lá, ele foi o melhor lugar de motivação, de aprendizado, porque lá não tem como. Você olha para o lado, você olha para o outro, você olha para baixo, você não vê nada. Agora, quando você olha para cima, meu irmão, aí você vê a luz. Então, foca nisso, corre atrás. E o que eu puder te ajudar, estou aqui para te ajudar. Você pode me mandar mensagem lá no Instagram, pode comentar aqui que eu vou falar. A minha missão aqui é essa, é trabalhar a verdade. Como eu falei no início, no meio desse vídeo, dificilmente você vai ver um trader expondo esse tipo de coisa, mas isso acontece com muita gente. Eu senti no coração de falar isso para você. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Eu espero que essa sinceridade e essa exposição de uma fragilidade minha hoje te ajude de alguma forma. Entenda que você é um ser humano, que em algum momento você vai errar, mas é como você se comporta diante de um erro que vai mudar a sua trajetória ou vai te estagnar. Então, nesse caso, o meu comportamento foi o quê? Focar. Eu foquei, botei um período, falei, dentro de um ano eu vou devolver esse valor, foquei nisso e consegui em menos tempo. Porque é isso que Deus faz, né? Os nossos planos a gente faz mas Deus tem planos maiores e melhores que a gente sequer consegue sonhar. Então, tenha fé em Deus, tenha fé em você, não desista no meio do caminho. E eu vou citar uma frase aqui para finalizar, que o meu mentor, RM Trader, ele me falou quando eu estava no buraco, que ele falou, eu não conheço um trader que não tenha uma história de superação para contar. Então, se hoje você está passando pelo deserto, vamos dizer assim, está sofrendo, está passando por questões difíceis, cara, a sua história vai inspirar outras pessoas daqui a algum tempo. Como hoje, essa história pode estar te inspirando. Então acredite nisso, tenha fé em você e continue. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e é nóis.